Olá pessoal, nosso bate-papo de hoje é com José Tarcílio, mais conhecido como Felipe Madeiras. Quem aqui na Morada do Sol não conhece o Felipe Madeiras? O Felipe chegou aqui em 1990. Você veio de onde, Felipe? Quando eu vim para cá, eu vim de Santo André. De Santo André, mas antes de Santo André você contou uma história para mim que você tem morou nos 3 ou 4 estados. Aí eu sou nascido em Sabáudia, no estado do Paraná, perto de Maringá, né? Entre Arapongas e Maringá. De lá nós fomos para Iporã, quando era ainda molecão, né? Certo. E aí, quando foi em 78, a gente veio embora, né, para Campinas, fiquei só alguns dias em Campinas e fui para Santo André e fiquei 12 anos em Santo André. Aí de Santo André você veio aqui para Indaiatuba, já veio direto para Morada do Sol. O que que fez? Porque eu achei até engraçado, tava conversando com um amigo meu dia desses, ele falou que queria sair de São Paulo e ele rodou umas 15 cidades da região pesquisando qual cidade que era a melhor cidade para morar. E você já veio direto para Indaiatuba e veio direto para Morada do Sol. Aconteceu uma história até interessante. No final de ano de 89, nós fomos passar o final de ano em Americana, Certo. na casa dos parentes lá. Na volta para casa, que eu morava em Santo André, eu passei aqui em Indaiatuba para pegar uma ex-cunhada que estava ali do lado da Fundituba. E levei ela para Santo André. Isso foi no dia 1º de janeiro à tarde. Quando foi no dia 6 de janeiro, eu perdi a promoção que eu estava esperando na fábrica em Santo André. Certo. Quando foi no dia 10, eu já estava aqui em Indaiatuba comprando um terreno. Que maravilha. O projeto era comprar um terreno aqui em Indaiatuba e construir, né, um sobrado, até para no futuro, daí, uns 4 anos, a gente montar um comérciozinho aí, uma mercearia, alguma coisa assim. Mas só que a coisa mudou muito rápido e quando foi no final do ano, eu já estava de mudança aqui já. Aqui para Indaiatuba. Aqui para Indaiatuba. Quando a gente faz esse resgate da história do Jardim Morada do Sol, a gente acaba contando histórias interessantes, que hoje a gente sabe que o celular é como se fosse descartável. Sim. E naquela ocasião, 1990, 92, você vendeu uma linha de telefone para comprar um terreno aqui. Eu lembro que aqui em Indaiatuba, a gente ficava lá no ginásio de esporte, fazia aquelas filas imensas de madrugada para adquirir uma linha telefônica. E hoje a gente tem os celulares que você fala com a facilidade danada. Mas voltando aqui para Morada do Sol, chegou aqui em 1990, eu lembro que em 92 ou 90 foi lançado um plano de comunitário de melhoria de asfalto, mas só a rua 5, se eu não me engano, não sei se a rua 80 foi asfaltada e as demais ruas não tinham asfalto. Você chegou e já começou a trabalhar com depósito de material de construção. E como que era naquela época vender material? Você tinha muita gente vindo para cá, começando a construir. Naquela época, a Morada do Sol toda era praticamente um canteiro de obras, né? Tinha pilhas de tijolo e um monte de terra para todo lado. Todo lado tinha obras começando. E você está falando de asfalto. Quando nós chegamos aqui, realmente tinha asfalto na rua 80, descia beirando a pista, né? Subia a rua 80 até no posto, virava nessa rua nossa, na Serafim Gilberto Candeiro, e aí subia na rua 5 e até na rua 22, era o tal do ponto final do ônibus. Não tinha asfalto. A partir daí não tinha asfalto. Então quando chovia, era bastante difícil para a gente trabalhar, porque tinha sempre que andar nas ruas, sempre pensando em descer a rua, porque era escorregadia, e já pensando por onde ia sair novamente. O nosso primeiro depósito de madeira era aqui na rua Oscar Ribeira, 324, na quadra de baixo, que nós estamos hoje. Então quando chegava o caminhão carregado, tinha sempre que descer essa rua, a gente também, né, fazer entrega. Descia a rua, passava pelo depósito, carregava e saía na rua paralela, né, que não era subida. Que era a rua melhor para andar. Que era a rua melhor para andar. Agora, perto do Parque Ecológico aqui embaixo, no fundo do Aéreo Barnabé, ou lá no outro lado lá, a última rua chovia só a cavalo, porque virava tudo barro, não tinha nem como andar. E a gente está falando em material de construção, Felipe, hoje a gente sabe que em Indaiatuba a cidade cresceu demais. Comparado com o que nós éramos em 1990, não falo só em relação a Morada do Sol, na cidade como um todo, você tem hoje vários condomínios em que lança um condomínio, você tem um prazo de 1 ano e meio para entregar, 1 ano depois você volta naquele loteamento já está todo tomado de casas. As pessoas hoje, eu vejo que elas têm muito mais facilidade para construir sua casa do que era anteriormente. Naquela época que você chegou aqui, você vendia muito na nota promissória, no carnezinho, a pessoa chegava lá e te comprava 1000 tijolos para pagar, levantava até a altura de andaime, depois ganhava mais um dinheirinho, era desse jeito, né? Era muito assim, era muita gente assim.
tinha algumas pessoas que faziam um pouco diferente. Como a inflação era muito alta, muitas vezes a pessoa ia comprando o material e pagando. Quando ele tinha uma certa quantidade de material, aí ele pedia para entregar. Começava a obra dele. Outros iam comprando, né, e fazia notinha, pagava no final do mês, alguns dava cheque, outros era nota promissória. Tinha muito disso. Naquela época, por exemplo, não tinha cartão de crédito. Não tinha, né? Muita gente nem sabia o que era um cartão de crédito. Eu lembro que a gente chegou aqui em 85 também, e o meu padrasto era construtor, né? Que hoje ele está aposentado. E a gente fez casa na Rua 52, Rua 53, Rua 80, várias ruas aqui da Morada do Sol. E quando ele construía, que ia bater lá, juntava aquele tanto de amigos, que era para encher a laje, o concreto mexido na rua, ou onde tinha asfalto era no asfalto. O pessoal fazia muito isso, né, Felipe? Juntava um dinheirinho, no final de semana ia lá, comprava os 10, 15, 20 sacos de cimento, reunia o pessoal, fazia para encher a laje, fazia um churrasco. Era dessa forma, né? Dessa forma. Não tinha esse negócio igual tem hoje, o cara vai lá na Congrebase e chama o caminhão vem com a bomba e joga o concreto em cima. Naquela época era no braço, era batido o concreto na enxada, juntava um grupo de amigos, geralmente quase todos estavam construindo também, juntava aquele monte de amigos, e até meio-dia, 11 horas, meio-dia, 1 hora, a laje estava cheia. Todo fim de semana tinha várias pessoas que enchiam laje. Tinha algumas pessoas que já era até marcado. Todo fim de semana ele tinha serviço para ajudar os amigos a encher as lajes. E as pessoas mudavam na casa sem acabamento nenhum, muitas vezes. Só com a janela, porta e contrapiso, né, Felipe? Iam terminando depois que estavam morando na casa. A maioria das pessoas só batia a laje, chapiscava as paredes, fazia um contrapiso, ligava água e luz e já deixava de pagar aluguel. Às vezes estava até morando encostado na casa de um familiar e tal, já passava para a casinha dele, depois ia acabando. Interessante. Hoje o pessoal já é mais enjoado, quer uma casinha pronta, né? Não quer poeira, Eu não vou nem falar para você que o pessoal é mais enjoado. Hoje a condição é melhor, né? Muitas vezes a pessoa pode até não ter o dinheiro, mas ela tem uma facilidade para fazer um financiamento. Temos empresas grandes na cidade que na época tinham acabado de chegar, isso acaba facilitando. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Felipe, eu sei que você nunca foi candidato, mas você tinha um envolvimento com a política da época, né? Porque a Morada do Sol chegou a ter 4 vereadores no mandato, tinha um bicudo. Como que era essa questão política aqui no bairro? Uma vez, quando o Jorge foi vereador, a gente tinha feito juntado um grupo, eu não lembro se eram 6, se eram 8 pessoas. Sei que era eu, o Jorge, o Devanir da Michele, o finado Dilson lá do mercado, o Rubens da farmácia, tinha mais alguns, não lembro quem são. Então a gente formou um grupo, a gente fez uma reunião para escolher dentro desse grupo uma pessoa que sairia candidata. Aí como o Jorge tinha um pouco mais de tempo que morava aqui, tinha um pouco mais de conhecimento e tal, a gente acabou escolhendo ele. E ele saiu candidato e a gente trabalhou junto com ele e conseguiu eleger ele. Foi o único envolvimento mais assim que eu estive com política. Que você teve com a política, né? E num outro período, nós tivemos uma época aqui, uma associação, tá, de Clube dos Lojistas, aqui da Morada do Sol. Eu fui o presidente desse clube 2 anos e meio. Então a gente tinha um pouco assim de contato, né? Que a gente tinha bastante amizade. Tem, né? E tem bastante amizade com o índio da 12, né? Então sempre a gente estava andando por aí atrás das pessoas, né? Para tentar resolver alguns problemas. Felipe, foi nessa época que vocês fizeram, através da associação, vocês tinham como se fosse uma vigilância comunitária aqui, que a polícia fazia, que ajudou muito naquele momento, não foi? Não foi bem, na época, não foi bem ligado à associação. Foi acho que quase no mesmo período, né? A gente fez algumas reuniões, né, com o comando da Guarda Municipal, né? Na época eu acho que era o Coronel Marinho, parece. Isso, né? Isso. Então, não só aqui na Morada do Sol, mas teve outros lugares por aí também que foram feitos, né, reuniões e tal, né? E em alguns lugares foi até ajudado a comprar a viatura. Não foi o caso da Morada do Sol. Mas nessa época a gente tinha bastante problemas de segurança aqui. Com essas reuniões, com esse bate-papo na época tal, agora eu lembrei, bastante. era uma associação chamada ASSIM, né? Associação de Segurança de Indaiatuba, que fazia esse trabalho aqui no bairro que acabou ajudando. Ajudou bastante. Desse tempo que você chegou aqui, principalmente naqueles primeiros anos que você esteve aqui, você tem alguma coisa assim que você se lembra, que marcou? Porque a gente sabe que você citou aqui, na época era você, tinha o Dilson, já tinha a Michele, tinha o pai e filhos, tinha o depósito do Jorge, mas você tem alguma coisa assim que você lembre, teve uma união de vocês para conquistar algumas coisas para o bairro?
Nessa época nós tínhamos a associação, a gente era até, eu digo assim, a associação era bem assim, respeitada, né? Porque ela era uma associação instituída, né, com CNPJ direito. Então quando a gente ia atrás, né, de melhorias, sempre a gente tinha resposta. Sempre se conquistava. Sempre se conquistava, sempre se conquistava. Mas depois o pessoal foi desinteressando e acabou. É que na verdade aí o tempo foi passando, aí acho que com a entrada do Reinaldo, quando o Reinaldo assumiu a prefeitura em 97, aquela dificuldade a gente tinha com o asfalto. E começou sendo resolvida porque até 96 tinha muitas pessoas que tinham pago o asfalto e esse asfalto não tinha acontecido. Com certeza. No momento que o Reinaldo assumiu a prefeitura em 97, começou esse avanço da Morada do Sol, fazendo asfalto, trazendo as creches, posto de saúde, e a Morada do Sol começou a prosperar. Desse período, ou para cá, o que você fala hoje da Morada do Sol? Como que você vê a Morada do Sol hoje? O que a Morada do Sol proporcionou para você? Você veio direto para cá? Sim. E o que a Morada do Sol representa para a vida dos indaiatubanos? Eu acho que a Morada do Sol, pensando assim bem no modo geral, a Morada do Sol eu acho que foi digamos assim, como um projeto piloto para Indaiatuba, eu acredito. Porque Morada do Sol é um bairro muito grande, tinha muitos problemas, porque ele foi loteado aquele sistema de antigamente, que passava a patrola na rua, rapava a rua, colocava os piquetes, bom, aqui é a rua, aqui é terreno, vende e cada um faz a sua casa. Hoje não é mais, hoje só pode se entregar um terreno, ele com toda a infraestrutura. Com toda a infraestrutura. Época, entregava sem nada. Então os problemas foram se acumulando. E era um bairro muito grande e tudo que precisava era um montante muito grande para se fazer. E os políticos anteriores ao Reinaldo, eu não sei se era problema de arrecadação ou o quê, mas realmente a coisa não andava. Depois que o Reinaldo chegou, que a coisa começou a andar. Ele começou a ficar em cima. Todo dia de manhã, antes das 8 horas da manhã, a gente vê ele passar na rua. Todos os dias ele passava de manhã na rua. Todo dia a gente vê ele passar na rua. Era uma pessoa que, durante todo o tempo que ele teve na administração, ele estava sempre em cima. E o principal local que ele mais corria atrás, porque era o maior foco de problema, era a Morada do Sol. Então ele estava sempre em cima. A partir daí a coisa começou a andar. Eu lembro que quando nós chegamos aqui, para se conseguir uma vaga para colocar um filho na escola, tinha gente que ficava 2, 3 dias na fila do Antônio de Pádua, que só tinha o Antônio de Pádua, não tinha outra escola. A outra escola que tinha mais perto é a Maria Aparecida lá em cima, em frente ao SESI. Eu falo às vezes para as pessoas, eu estudei no Antônio de Pádua no seu primeiro ano, em 1985. A gente, quando abriu a escola, a gente sentava no chão porque não tinha chegado as carteiras ainda. Depois que terminei a 8ª série, eu voltei a estudar só em 92, justamente por causa dessa dificuldade que você tinha. Ou estudava no Maria Aparecida, ou ia para a SECAP, ou ia lá para o centro. Hoje a gente só tem o que agradecer, não somente ao Reinaldo, mas os prefeitos que passaram, hoje o Gaspar que está como prefeito, porque a Morada do Sol foi um projeto muito audacioso. Sim. Eu converso sempre, tive a oportunidade de conversar com o Elias Jorge, que foi o empreendedor daqui. E quando ele abriu aqui, o pessoal falou, você é louco. Você fazer um loteamento de mais de 9 mil, 7 mil, 9 mil terrenos, que hoje, com os desmembramentos, passa de mais de 15 mil moradias. 15 mil terrenos passa aqui na Morada do Sol. Então ele conta pra gente que taxaram ele de louco. Mas se não fosse a loucura dele, nós não teríamos a Morada do Sol hoje, esse bairro que é e o que representa para a nossa cidade. E eu quero... A Morada do Sol como eu já falei, foi assim como um projeto piloto, ou um projeto de meio doido, né? Mas foi o marco principal para a expansão da cidade de Indaiatuba. Foi a partir da Morada do Sol, Indaiatuba se expandiu e hoje é o tamanho que é. O seguinte também interessante da Morada do Sol, porque assim como você vendeu uma linha telefônica lá por $4.000. A gente vai falar com uma pessoa, acho que na semana que vem, eu estava fazendo uma prévia com ele trocou um motosserra e deu o restante de dinheiro por um terreno aqui na Morada do Sol. Então tem muitas histórias assim. Quando você chegava na rodoviária, você falava assim, eu vim do Paraná, você já podia ir na Cobrec, na Filtrosman, que você estava empregado. E para onde que essas pessoas iam? Para a Morada do Sol, porque aquela tinha a oportunidade de comprar um terreno em 72 parcelas, tinha a oportunidade de trocar um carro por um terreno.
Então, realmente, a Morada do Sol para Indaiatuba representa muito. E eu quero agradecer você, porque nesse meio do caminho, você fez parte desse crescimento, você ajudou no progresso do bairro. Com certeza, né? Eu também tenho que agradecer Indaiatuba e as pessoas que trabalharam, né, e trabalham por Indaiatuba, porque eu adotei Indaiatuba como minha cidade pátria. Que legal, que Minha bom. cidade pátria, porque graças a Indaiatuba que a gente criou a família aqui, né? Conseguiu alguns bens aqui, né? E a cidade continua crescendo e a gente, à medida que possível, a gente tenta acompanhar o crescimento da cidade. Hoje a gente, já de alguns anos para cá, a gente não está mais só com matéria de construção. Porque outras firmas chegaram, o pessoal com mais dinheiro, conseguiram lojas melhores, a gente estamos investindo em outras áreas, né? Hoje a gente tem no Distrito Industrial uma fábrica de embalagem industrial atendendo as indústrias, algumas indústrias. Então já é um segundo passo da cidade de Indaiatuba, né? No segundo ramo que você já está atuando. No segundo ramo que a gente já está atuando. E por causa da Morada do Sol, que fez a cidade se desenvolver, é que hoje nós temos um distrito industrial grande, tão grande igual já tem, né? Logo que eu cheguei aqui, eu comecei a participar da APM da Antônio de Pádua. E a Maria José, que era diretora da escola durante muitos anos, conseguiu me segurar lá acho que uns 10 anos. Que legal. Na PM A Maria José já foi uma das nossas entrevistadas, contou essa história do Antônio de Pádua. E tinha um problema assim, as pessoas hoje não têm ideia o que é dificuldade. Quando pegava esses dias chuvosos do começo do ano, o pessoal da limpeza do Antônio de Pádua raspava as salas de aula de enxada. Tirar o barro de Olha que história interessante, Alan, para você que estudou no Antônio de Pádua. Tirava o barro dentro das salas, raspando de enxada. Hoje o pessoal que molha o pé já fica, muitas vezes, reclamando. Eu lembro dessa... Dá uma olhadinha aqui para trás, aqui é pouco tempo, não é longe não. Eu lembro disso aí, eu faço a referência que eu já mexi com um time de futebol. E quando a gente veio para cá, mudou para cá, não era gramado, era rapadão. Quando a gente queria jogar bola, a gente brincava nos terrenos vazios, pegava 2 terrenos e brincava, carpia o mato de enxada e brincava ali. Hoje você tem uns campinhos de areia e daqui a pouco tem que jogar areia no campinho, tem que fazer isso. Na época nossa não era campo de areia, não era gramado, era rapadão. Então tem muita coisa lá atrás que a gente passou e que os nossos jovens não passaram, graças a Deus pela evolução, pela tecnologia, pelo crescimento das cidades como um todo. Mas aquilo que a gente passou lá atrás, essas histórias que a gente conta hoje, foi muito bom ter vivido essas histórias. A sacolinha plástica era uma peça necessária para o pessoal nos dias de chuva. Saía de casa, botava uma sacolinha plástica em cada pé. Quando chegava lá no ponto de ônibus, ele tirava aquela sacolinha para entrar no ônibus, de terra, de barro, largava no ponto para entrar no ônibus com o calçado limpo. Felipe, quero agradecer você, obrigado por participar com a gente desse resgate e preservação da história do Jardim Morada do Sol, que não é só da Morada do Sol, resgate e preservação da história de Indaiatuba também, porque a Morada do Sol faz parte da nossa cidade e a gente, assim como os moradores aqui, não só daqui, mas da cidade como um todo, tem ajudado no progresso de Indaiatuba. Obrigado.